Se a teoria econômica do marxismo está errada, a gente realmente deveria se preocupar com o avanço do comunismo? É isso que a gente vai discutir depois da vinheta. Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, principalmente de livros sobre política, mas eu também posto resenhas de perfumes, eu trago conteúdo de astrologia. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. E se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Hoje eu vim falar desse excelente livro, A Cólera dos Imbecis, do professor Olavo de Carvalho. Já fazia um tempinho que eu não trazia nenhum livro do professor Olavo aqui, e eu achei que já era hora de trazer mais um. Esse A Cólera dos Imbecis é o volume 10 daquela série Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Ele foi publicado pela Vide e ele é um apanhado de artigos que o professor escreveu em 2014. Então, assim, ele não tem um tema único que está sendo tratado ao longo do livro, são vários temas que foram aglutinados por terem sido tratados ao longo de 2014. Eu, particularmente, não curto esse tipo de edição. Eu acho que seria melhor se os livros do professor Olavo fossem separados assim por tema. Pegava um que falasse só de política brasileira, outro que falasse de intelectualidade e assim por diante. Independentemente disso, o livro é excelente, como todos os livros do professor Olavo. Como são vários assuntos e o livro tem mais de 400 páginas, eu não vou falar de todos os assuntos aqui, nem vou conseguir fazer assim um resumo de tudo que foi dito. Eu resolvi trazer aqui para vocês apenas algumas questões que eu achei mais importantes, mais relevantes. Até por conta dos livros que eu já trouxe aqui para o canal e dos temas que a gente aborda aqui. Se você acompanha o canal já tem algum tempo, você sabe que eu já postei vários livros que fazem uma crítica ao marxismo. Não apenas no sentido cultural, mas no sentido econômico também. Inclusive, um que eu vou deixar linkado aqui, do Ludwig von Mises, chamado Marxismo Desmascarado, onde ele vai fazer uma crítica ao marxismo do ponto de vista econômico. E a gente fala muito também da questão de como a economia socialista ela só traz miséria, empobrecimento, que ela é uma coisa que não tem como funcionar. E eu fico assim com a impressão de que algumas pessoas elas acham que por conta disso o comunismo não é realmente uma ameaça, assim no sentido de pensarem o socialismo não funciona, cedo ou tarde eles vão ter que perceber isso e o capitalismo vai voltar. Ou no sentido de o capitalismo ele não pode realmente ser suprimido, porque as pessoas sempre vão dar um jeito de trocar coisas, de comercializar, porque a economia planificada não funciona. Então não há como suprimir o capitalismo. Sim, isso é verdade. O que não quer dizer que a gente não deva se preocupar com o avanço do comunismo. Até porque, como o professor Olavo vai dizer nesse livro, tá? Inclusive aqui vou dizer a página aqui para vocês do artigo. Aqui, ó. O artigo está na página 75, com o título de O Comunismo Real. O professor Olavo vai argumentar, muito bem, como de costume, que o pessoal da elite comunista ali, o pessoal que realmente detém o poder, eles já aprenderam, isso não é de agora, já aprenderam já lá no começo da União Soviética, que a economia socialista, ela é impossível. O que não impediu que o governo autoritário comunista continuasse no poder e continua até hoje em lugares como China, Cuba. Então, essa ideia de que o comunismo ele visa um novo modo de produção, uma economia planificada, isso é
uma história para boi dormir que é contada para a militância esquerdista. Esse é realmente o objetivo desses militantes, mas o pessoal que está lá no topo da pirâmide, eles já entenderam que isso não é possível. Então, o que eles procuram fazer, ao invés de controlar a economia, é controlar todo o resto, é controlar a sociedade civil, é controlar a política e deixando a atividade econômica ali continuar. E quando esses empresários, essa elite econômica começa a criar problemas, eles são lembrados assim pelo governo de que a sua liberdade para fazer dinheiro não é um direito, mas é uma concessão. A gente vê isso muito claramente no caso da Rússia e do Putin. Vocês com certeza já ouviram falar dos casos em que oligarcas que vão contra o governo caem das janelas ou sofrem acidentes estranhos. Então, assim, o modus operandi é esse. Esse pessoal da elite, eles já entenderam que uma economia puramente socialista não funciona. E não é o objetivo deles. O que eles querem é controlar todo o resto. O comunista ali mediano que fica xingando na internet, ele que tem o objetivo de trazer a economia tal como pensada por Marx, que vale a pena repetir, não tem como funcionar. Então, a gente está vendo duas possibilidades. Que esse cara mediano, esse militante, uma hora ele conquista o poder e mande toda a economia para o ralo, destrua tudo, até que ele perceba que não vai funcionar e admita um pouco ou tanto capitalismo quanto necessário para o sistema continuar rolando. Mas o que é mais provável é que seja essa elite que já tem um conhecimento econômico, ela perceba que vale muito mais a pena eles continuarem contando essa história da carochinha de igualdade, de distribuição de riqueza, ao mesmo tempo que eles sabem que isso não funciona e eles tentem controlar todo o resto. Então, o que a gente tem para o futuro, se nada mudar, é uma sociedade parecida com a sociedade russa e com a sociedade chinesa. Você tem ali a sua atividade econômica, uma certa liberdade econômica, enquanto ela não atrapalhar o governo, e você tem a ditadura em todos os outros níveis. Isso é uma coisa que é fundamental de se entender. É fundamental entender também que as ditaduras hoje em dia, elas têm uma capacidade de controlar a população que não poderia nem ser sonhada por reis e tiranos de séculos atrás. Os meios que hoje em dia estão disponíveis para um controle social são coisas de distopias. E a tendência é que as possibilidades de controle e de invasão da população só aumentem conforme a tecnologia for se aperfeiçoando. O Estado em si, ele já tende a essa expansão, principalmente se a gente adiciona isso a crescente complexidade da administração pública. E aí você junta na nossa era moderna os meios tecnológicos incríveis que possibilitam que esse controle, essa tirania, fiquem cada vez mais perversos. E você juntando a isso também a mentalidade revolucionária que tem essa arrogância de achar que o ser humano ele pode transformar o mundo à sua imagem e semelhança, e a gente acaba com o poder concentrado na mão de umas poucas pessoas que agora, como nunca antes na história, têm meios de fazer esse controle penetrar nas áreas mais íntimas da vida da população, que antes seriam um sonho para qualquer déspota, e a gente tem uma situação que é quase de controle total.
A democracia, em comparação com o comunismo, é um mal menor, porque ela, como a mentalidade revolucionária que a produz, ela tem o defeito de prometer coisas que ela não pode cumprir. Mas ainda assim é um mal menor em relação ao comunismo e à ditadura. A pergunta que fica é: o que a gente poderia usar para se opor a essa ditadura crescente que vem tomando o mundo todo? Eu pessoalmente não sei, eu quero saber da opinião de vocês, se vocês tiverem alguma ideia do que pode ser feito, ou se vocês tiverem apenas outras perguntas, podem deixar nos comentários aqui abaixo. Mas eu achei assim, importantíssimo trazer essa reflexão do professor Olavo de Carvalho para a gente entender o que a gente pode esperar do futuro e as formas que esse comunismo realmente vai tomar. Eu achei que estava faltando, assim, nesse canal, essa reflexão aqui em separado, até para ajudar a entender melhor todos os outros livros que eu já trouxe e que, vale lembrar, estão aqui na playlist de livros, recomendo muito que vocês leiam. Então, para combater o comunismo com eficácia, não é apenas suficiente que a gente mostre como as tentativas de implementar uma economia socialista só geraram pobreza e miséria. É importante frisar também que essa elite de psicopatas, eles entendem que essa economia socialista não é possível. Eles querem apenas o controle total de todo o resto. Mas é importante dizer também, para aquele militante médio que ainda acredita que Marx estava certo em relação à economia, é importante informá-lo também que essa teoria econômica do Marx já foi refutada há tempos, mas é importante que a gente não se prenda apenas nessa crítica ao comunismo, vocês estão entendendo? Senão a gente corre o risco de achar que enquanto tiver alguma liberdade econômica, a gente não está vivendo em uma ditadura socialista, certo? Eu acho que isso é importante frisar. Vocês comentem também se vocês já leram esse livro do professor Olavo de Carvalho. Vou mostrar a capinha mais uma vez para vocês. Eu curti bastante, como todos os livros dele, né? Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar nesse vídeo, certo? Bom, agora fica com vocês. Não esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho e de compartilhar, porque a gente sabe que o YouTube não divulga esse tipo de conteúdo. Então, eu conto com a ajuda de vocês, certo? Eu agradeço a atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!